Uma metalúrgica recebeu uma encomenda para fabricar, em grande quantidade, uma peça com o formato de um prisma reto com base triangular, cujas dimensões da base são 6, 8 e 10 centímetros, e cuja altura é 10 centímetros. Tal peça deve ser vazada de tal maneira que a perfuração na forma de um cilindro circular reto seja tangente às suas faces laterais, conforme mostra a figura. Tangente significa que ele vai encostar nessas laterais aí. O raio da perfuração da peça é igual a... Então, a primeira coisa é a gente analisar que há aquele cilindro ali dentro, né, desse pedaço que parece um pedaço ali de pizza, mais ou menos. E nós vamos encontrar o seu centro. Tendo esse centro, nós vamos ligá-lo aos nossos vértices. Então, repara que nós vamos ter essa figura aí. Ao termos essa figura, nós podemos observar que nós vamos ter 3 triângulos: o verde, o rosa e o azul. Então, nós conseguimos pegar um triângulo e transformar nesses 3. Mas, antes de analisar esses 3, nós vamos observar o seguinte, que nesse topo, nós vamos ter um triângulo que ele vai ter esse formato. Ele vai ter como lados 6, 8 e 10. E isso se dá através de um triângulo retângulo, né? Nós temos um triângulo retângulo, onde nós temos uma hipotenusa que vale 10, e ela tem que ser igual ao quadrado da soma dos catetos, né? A soma do quadrado dos catetos. Ou seja, 6 ao quadrado, 36, 8 ao quadrado, 64, 64 mais 36 dá 100, que inclusive é o 10 ao quadrado. Então, nós confirmamos que isso daí é um triângulo retângulo. Então, o que a gente consegue fazer nesse caso é que nós podemos calcular a área desse triângulo. Como é que nós vamos calcular a área desse triângulo? Esse triângulo, a gente pode rodar ele, né? Vamos rotacioná-lo. E eu tenho como base o 6 e a altura 8. E aí, nós vamos lembrar que a área de um triângulo, ela é dada através da base vezes a altura dividido por 2. Nesse caso, a nossa base é 6 e nós temos que a nossa altura vale 8. Então, podemos fazer o cálculo dessa área. A área, ela vai ser igual a 6 vezes o 8 dividido por 2. Podemos simplificar 8 com 2, nós vamos ter a mesma coisa de 6 vezes o 4, que vai ser igual a 24. 24 centímetros quadrados. Então, nós descobrimos quanto que vale a área dessa face, né, desse topo aqui, dessa figura que nós precisamos formar. Então, agora nós vamos analisar separado esses triângulos que nós temos no topo. Repara aqui, esses 24 centímetros quadrados, ele seria a área total desses 3 triângulos que nós encontramos. Então, vamos dar nomes aqui. Nós vamos ter esse triângulozinho em verde, onde nós conseguimos calcular a área dele. A área desse triângulo verde, ele vai ser quem? Ele vai ser a minha base vezes a minha altura dividido por 2. Quem é a minha base nesse caso? Nesse caso, a base vale 8. Então, nós vamos ter aqui 8 vezes a minha altura, que nesse caso é o próprio raio, porque lembrem que essa circunferência ela está aqui, ó, tangenciando. Então, nós vamos ter aqui o raio dividido por 2. Essa é a área do triângulo verde. Se eu fosse analisar a área do triângulo azul, eu vou ter que a minha base do triângulo azul vai ser 10. Então, nós vamos ter que essa área, que também é base vezes a altura dividido por 2, nós vamos ter que vai ser 10 vezes a minha altura, que também é o próprio raio, tudo isso dividido por 2. E nós temos nosso terceiro triângulo, que vai ser esse rosa, que ele vai ter como base esse lado, que vale 6. Então, nós vamos ter base vezes a altura dividido por 2. Então, aqui a minha área vai ser 6 vezes o raio dividido por 2. Então, vamos analisar as nossas 3 equações que nós encontramos.
Nós temos aqui 8 raios dividido por 2. Posso simplificar o 8 com 2, isso vai ser 4R's. Então, nós já temos aqui 4R, mais nós temos essa área do triângulo azul, que é 10R's dividido por 2, ou seja, simplifico aqui, nós vamos ter 5R, então mais 5R. E nós temos o triângulo rosa, que nós também podemos simplificar, que vai ser 3 raios, né? 3R's. Então, aqui em cima, mais 3R's. E tudo isso tem que ser igual a 24, que foi o valor total daquela área. 4R's mais 5R's dá 9R's. 9R's mais 3R's, 12. Então, nós temos 12R's igual a 24. Raio vai ser igual 12 que está multiplicando, passa para o outro lado dividindo. Então, 24 dividido por 12, o meu raio vai ser igual a 2 centímetros. Então, resposta correta, letra B.